Salve, galera! Olha eu de novo. Agora eu vou falar de futuro do pretérito do indicativo. Não vou enrolar, não. Vou cair dentro para a gente tentar terminar isso, beleza? O meu hoje não é o teu hoje, mas não importa. Eu vou tentar agilizar as informações para a gente chegar logo em sintaxe, porque você deve estar louco para saber mais sobre sintaxe. Então, não vou enrolar mais, hein? Vou dar aula, frenético, vem comigo, vamos lá. Futuro do pretérito do indicativo, vamos nessa. Você me prometeu que passaria de ano. O futuro do pretérito do indicativo, galera, é o seguinte. Vê se você entende a ideia, que é interessante, hein? Vamos lá, linha do tempo, presente, futuro, passado. O futuro do pretérito está onde? Ah, está aqui no futuro. Não, não está não. Está aqui, ó. Hã? O futuro do pretérito está dentro do passado? Tá, pô, está dentro do passado. Ué, Pestana, como assim? O futuro do pretérito é um fato futuro em relação ao tempo passado. É como se fosse isso aqui, ó. Aqui eu tenho o tempo passado, não tem? O fato futuro vem depois do tempo passado. Ainda dentro do passado. Ah, não entendi nada. Calma, pô. Vamos lá. Primeiro exemplo. Você me prometeu que passaria de ano. Eu estou falando sobre um fato passado, não estou? Alguém prometeu alguma coisa para outra pessoa. Isso é um fato passado. Quando esse alguém prometeu alguma coisa para outra pessoa, esse alguém falou assim, olha, eu passarei de ano, fica tranquilo. Isso lá no passado. O cara falou isso, lá no passado. Olha, eu passarei de ano. Aí o cara não passou de ano. Aí o pai dele chega e diz, você me prometeu que passaria de ano. Entendeu a ideia? Isso aqui eu chamo de futuro do pretérito, por quê? Porque é um fato futuro em relação ao tempo passado. O fato futuro em relação ao tempo passado é comumente em prova trabalhado assim. O cara sublinha o verbo no futuro do pretérito e pergunta o sentido dele, o valor semântico, qual é a ideia que ele tem. Normalmente você encontra isso aqui nas alternativas. Ah, o futuro do pretérito indica hipótese, ou fato hipotético, ou suposição, ou possibilidade. Aí você me pergunta assim, Pestana, mas você não disse que o modo indicativo é o modo da certeza, do fato? É. Mas o futuro do pretérito do indicativo, meu camarada, é o contrário disso. Grave como se fosse uma exceção. Beleza? Próxima frase. Eu levaria uma bronca se não fizesse os exercícios. Quando você diz, eu levaria uma bronca se não fizesse os exercícios, significa que você fez os exercícios. Muito provavelmente. E que se você não tivesse feito os exercícios, você levaria uma bronca. Mas você fez. Se você fez os exercícios, você levou uma bronca? Não. Então, olha aí, ó. Eu levaria uma bronca se não fizesse os exercícios. Isso aqui é uma dúvida, incerteza, uma hipótese, uma possibilidade. É uma suposição. Sob a condição, olha aí, conjunção condicional. Sob a condição de você não fazer os exercícios, qual é a consequência? Levar uma bronca. Às vezes, o futuro do pretérito dá essa ideia, dentro desse contexto, hein, galera? Com a conjunção condicional, beleza? Dentro desse contexto. Às vezes, o futuro do pretérito indica o quê? Uma consequência possível. Por que uma consequência possível? Porque se você ignorar essa condição, você vai levar uma bronca. E se você não ignorar, você não vai levar a bronca. Então, levar ou não a bronca é uma consequência possível. Beleza? Coisa linda. Seria o Sol o causador destas queimaduras? Ah, isso aqui é fácil, né? Indica dúvida, incerteza. Beleza? Próximo. Contanto que ela estudasse, passaria fácil. Essa frase é interessante. Observe. De novo, eu tenho uma ideia aqui condicional. Contanto que é uma locução conjuntiva condicional.
Contanto que ela estudasse, passaria fácil. Ou seja, para ela passar, ela precisava o quê? Estudar. Então, qual é a condição para ela passar? Estudar. Então, vamos lá. Vamos supor que ela estudou. Se ela estudou, o que aconteceu depois, no futuro? Ela passou fácil. Concorda comigo? Então, olha aí, contanto que ela estudasse, passaria fácil. Isso aqui é uma consequência certa se isso aqui fosse verdade. Se isso aqui de fato acontecesse. Então, supondo que isso aconteceu, isso aqui é uma consequência certa. Beleza? Muito bem. Teria feito diferente se tivesse tempo. Teria feito diferente se tivesse tempo. Então, vamos lá. Se o cara tivesse tempo, o que ocorreria no futuro? Ele teria feito diferente. Olha aí, teria feito, verbo ter ou haver, no futuro do pretérito, mais o particípio. Qual o nome que eu dou a isso? Futuro do pretérito composto do indicativo, pestana. Muito bem, é isso aí. Beleza? O futuro do pretérito composto do indicativo não tem muito a falar, não. É a mesma ideia do futuro do pretérito simples, ok? Muito bem. Agora, acho essa frase interessante. Lembra que eu falei da questão da cortesia, da gentileza, quando você usa o pretérito imperfeito do indicativo no lugar do presente? Observe que o futuro do pretérito está sendo usado no lugar do verbo no imperativo. O que é mais sutil? Olha, eu agora pediria que todos saíssem, ok? Eu agora pediria que todos saíssem, ok? Eu peço que saiam todos. Observe que a ideia aqui de saiam, eu peço, aqui o verbo está no presente do indicativo, né? Aqui é um verbo no imperativo. O futuro do pretérito aqui, galera, ele até indica uma ordem, que nem a ideia aqui do imperativo e o tom do presente do indicativo. Mas o verbo pedir no futuro do pretérito soa mais leve do que o verbo aqui no presente do indicativo e do que essa ideia imperativa. Concorda comigo? Olha, eu agora pediria que todos saíssem, ok? Agora, eu peço que saiam todos. É muito mais incisivo, é muito mais autoritário. Eu agora pediria que todos saíssem. Aqui é mais gentil. Então a ideia de gentileza, de cortesia, quando você usa o futuro do pretérito no lugar do presente, isso aí é muito fácil de perceber. Fica ligado nisso, porque isso também pode cair na prova. Vamos que vamos. Presente do subjuntivo. O modo subjuntivo é o modo da incerteza, é o modo da dúvida, da hipótese, não é isso? Da possibilidade, da suposição. Tudo bem, galera? Beleza? Dúvida, hipótese, possibilidade, suposição. Então, vamos lá. Suposição. O modo subjuntivo está ligado à ideia de subjetividade. Beleza? Então, normalmente, você usa o verbo no presente do subjuntivo para indicar um pensamento próprio, uma ideia própria, uma subjetividade num tom de dúvida, incerteza, hipótese, suposição. Deus te guie. Aqui é um desejo, né? Uma vontade. É uma frase optativa. É uma frase que exprime desejo, vontade. Deus te guie. Olha aí, verbo no presente do subjuntivo. Ok? Nada de cerimônias. Pensem que estão em sua casa. Olha aí, ó. Pensem que estão em sua casa. Interessante, né? A ideia de suposição, ou seja, suponham que estão em sua casa. E aí, quando o cara supõe que ele está na própria casa, ele vai ficar à vontade naquele recinto. Então, a ideia aqui é de suposição. Talvez a realidade seja mais forte que a ficção. Aqui é a ideia de dúvida, de incerteza. Ok? Olha aí o talvez, fazendo com que o verbo fique no presente do subjuntivo. Se ligou nisso? Percebeu? Então, toda vez que você quiser passar essas ideias aqui, ó, você
normalmente vai usar o presente do subjuntivo e os outros tempos do subjuntivo, ok? Vamos lá, receio que aconteça o pior. Faria sentido se eu colocasse assim, ó, receio que acontece o pior? Olha, se você diz isso, você está querendo dizer o seguinte, receio que acontece o pior, que o pior já está acontecendo. Agora, receio que aconteça o pior já aconteceu? Não, mas pode acontecer? Pode. Então a ideia aqui é de quê? De incerteza, de hipótese. Percebe isso? Ok. Vamos lá, para fechar. Quando chegarmos, é provável que a palestra já tenha acabado. A palestra já acabou? Não, é uma possibilidade de ter acabado ou não. É uma incerteza, uma dúvida. Eu não sei se ela acabou ou não. Agora, observe que existem sempre palavras no contexto que vão te ajudar a perceber a ideia de possibilidade. É provável que a palestra já tenha acabado. É provável. Então, acabou? Não sei. É provável, uma possibilidade, uma incerteza. Aí você usa o modo subjuntivo, normalmente. Ok? Tranquilo? Agora, deixa eu te falar só um negócio. De novo, temos aqui o tempo composto, não temos? Lembra do tempo composto? Ter ou haver, como verbo auxiliar, mais particípio. Observe que o verbo ter aqui está no presente do subjuntivo. Pestana, qual é o nome que eu dou a esse tempo composto? Meu camarada, por mais que você tenha pensado que o nome que você dá a ele é presente composto do subjuntivo, eu tenho algo a te dizer. Não é. Ele tem um outro nome. E o nome é pretérito perfeito composto do subjuntivo. Esse é o nome dele. Ah, mas como é que se forma um pretérito perfeito composto do subjuntivo? Dessa maneira. Verbo auxiliar ter ou haver no presente do subjuntivo, mais o particípio. Tranquilão? Safo? Muito bem. Isso é só um nome, tá, galera? Isso aqui é só um nome. Dificilmente o cara vai pedir um nome na prova. Provavelmente ele vai pedir a correspondência. Ah, eu poderia substituir esse tempo no modo subjuntivo, essa estrutura por outra. Aí você tem que pensar na ideia. Beleza? Muito bem. A ideia aqui do tempo composto, pretérito perfeito composto do subjuntivo, é a mesma ideia do presente do subjuntivo normal, do presente do subjuntivo simples. Tem diferença não? Ah, mas é pretérito perfeito, então tem um pouquinho de ideia do passado, não tem? Tem um pouco de ideia do passado. Mas o presente do subjuntivo também pode ter ideia de passado. Então, é muito semelhante à forma simples. Vamos que vamos. Pretérito imperfeito do subjuntivo. É aquele verbo que termina em SSE. Lembra disso? Vamos lá. Não admitia que se fizesse greve. Não admitia que se fizesse greve. Olha aí, ó. Ele não admitia que se fizesse greve. Percebe a ideia de passado? Ou seja, no passado não podia fazer greve. Você usa aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo, não admitir que se fizesse greve, como um passado hipotético. Ou seja, não poderia fazer greve no passado. A ideia é essa. Ah, mas se fizesse? Aí, pô, o cara vai fazer o quê? Mas ele não admitia que se fizesse, que isso fosse feito. Beleza? Que a greve fosse feita. Isso não poderia acontecer. Então a ideia aí é de hipótese. E indica passado, obviamente. Afinal de contas, pretérito imperfeito. Era provável que surgisse outra oportunidade. Vai surgir outra oportunidade? Surgiu outra oportunidade, melhor dizendo? Não posso afirmar isso. Se surgiu ou não outra oportunidade. Então, passado duvidoso, incerto. Beleza? Passado duvidoso, incerto. Não tenho certeza disso. Era provável que surgisse outra oportunidade. Não tem como afirmar isso. Que vai surgir realmente, que surgiu realmente. Beleza? Próxima. Proibiu que revelassem o acordo. Cara, muito interessante isso agora. Presta atenção. Isso aqui é muito maneiro. Vamos lá, olha para mim rapidinho. Eu tô sumido, não tô? Desde a aula passada, você só ouve minha voz, você não me vê, aquela carência bate. Não é isso? Não chora não. Vamos lá.
Eu fiquei sumido pelo óbvio, né? Porque é muita coisa para falar, muita coisa para sublinhar, anotar. Não dá o tempo todo para ficar indo aqui e ali, apesar do quadro ser aqui do lado. Então, chegou o momento de eu falar para você algo interessante. Essa frase que eu mostrei agora, vamos lá. Você não está vendo, né? Mas eu tô e eu vou falar para você. Proibiu que revelassem o acordo. Aí você pensa assim: pretérito imperfeito dá ideia só de passado. Mentira. Mentira. O pretérito imperfeito do subjuntivo pode indicar a ideia de passado e também de futuro. Como assim, Pestana? Aí tu quer me confundir, meu camarada. Verbo já é, complicado. Calma. Calma. Usa tua mente, respira fundo, vai. Usa tua mente. Proibiu que revelassem o acordo. Vamos supor que no passado alguém tenha proibido para outra pessoa, para outras pessoas, de revelarem um acordo. E aí no passado essas pessoas não revelaram. Beleza, ideia de passado. Agora, vamos supor que eu diga para você agora assim, ó. Ou vocês. Eu proíbo que... Eu proibi há 5 minutos atrás que vocês revelassem essas informações, esses bizus que eu estou dando. Eu proibi há 5 minutos atrás que vocês revelassem esses bizus que eu estou dando. Fiquem só com vocês, meus alunos. Aí você, no futuro, revelou isso. Pô, mas eu pedi para você não fazer isso no futuro. Eu proibi que vocês não revelassem, ou seja, que vocês não informassem os bizus depois de eu ter proibido. E vocês revelaram. É essa a ideia. Pode ser de passado ou de futuro. Depende do contexto. Vem comigo. Proibiu que revelassem o acordo no passado ou proibiu que revelassem o acordo. Ou seja, eles nunca vão poder revelar no futuro o acordo. Beleza? Maravilha. Agora, se tivesses paciência, obterias o que pretendes. Aqui também dá a mesma ideia de passado ou futuro. Vamos lá. No passado, o cara não teve paciência. Então, ele não obteve o que ele pretendia. Agora, isso aqui pode ser um conselho, não pode? Se tivesses paciência, o cara não tem paciência. O cara é extremamente impaciente. Aí você diz para ele, cara, se tivesses paciência, obterias o que pretendes. Só que você não tem paciência. Você é um cara extremamente impaciente. Então, na boa, vou te dar um conselho. Se tivesses paciência, obterias o que pretendes. Aí o cara vai ponderar, eu preciso ter paciência, né? Percebe que a ideia originalmente é de passado, mas que ela também tem implicações no futuro? Interessante, não? Show de bola. Continuando. Teríamos ficado aqui se você não tivesse arrumado problemas. Olha aí, tivesse arrumado. Temos aí o verbo ter no pretérito imperfeito do subjuntivo, mais o particípio. Eu chamo isso de quê mesmo? Tempo composto. Só que esse tempo composto tem um nome. Já sei o nome, Pestana. Pretérito imperfeito composto. Não é, não. Como assim não é? Não é, pô. O nome que se dá a isso é pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Ué, pretérito mais que perfeito? Por quê? Ué, muito simples. É um passado anterior a outro fato passado. Teríamos ficado aqui se você não tivesse arrumado problemas. Então, primeiro o cara arrumou problemas. E depois? Os outros foram embora. Se o cara não tivesse arrumado problemas, o que aconteceria no futuro? Teríamos ficado aqui. Então, isso aqui é um fato passado, hipotético, em relação a esse fato futuro, hipotético igualmente. Beleza? Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos terminar pelo menos emprego de tempos e modos verbais, hein, gente?
Pelo amor de Deus. E eu sei que isso é importante, estou dando todos os bizus, os detalhes, mas a gente sabe que precisamos ver logo matéria diferente, né? Senão a gente enlouquece. Ai, verbo, pelo amor de Deus, não quero ouvir mais. Não, calma, respira. Já que estamos na reta final, vamos que vamos, hein? Não deixa a peteca cair, não. Vamos lá. Futuro do subjuntivo. O que é o futuro do subjuntivo? Ué, é um futuro hipotético. Quando puderes, vem visitar-nos. Quando que o cara vai poder? Sei lá, pô. Mas, no futuro, quando você puder, você vem visitar a gente. É um futuro hipotético. Assim que ele se desocupar, virá atendê-lo. Ele vai se desocupar no futuro? Vai, mas quando? Sei lá, pô. A ideia é de futuro incerto, duvidoso. Beleza? Se ou caso ele puder, trará o livro. Se ou caso, conjunções condicionais, tanto faz. Se ele puder, trará o livro. Caso ele puder, trará o livro. Caso ele possa, trará o livro. Se ele possa, já não pode, né? Concorda comigo? Mas vamos lá. Se ou caso ele puder, o se é mais frequente. Se ele puder, trará o livro. Quando que ele vai poder? Sei lá, meu camarada. Mas é um fato futuro hipotético. Assim que você tiver terminado sua leitura, descanse um pouco. Tiver terminado. Futuro composto do subjuntivo. Por quê? Verbo auxiliar, ter ou haver no futuro, do subjuntivo, mais particípio. Eu chamo isso de tempo composto. Lembra daquela música? Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Porque é... Não, me empolguei. Vamos lá. Quando o inverno chegar... Olha aí, ó. Quando o inverno chegar... Por que você está frisando isso? Eu já entendi que chegar está no futuro do subjuntivo. Não, você não entendeu. Olha para cá. É agora, hein? Para eu estudar, precisarei de apoio. Quando eu estudar, precisarei de apoio. Estudar, estudar. Que verbo está no infinitivo? E que verbo está no futuro do subjuntivo? Olha para mim. Parceiro, isso já foi questão de prova também. Isso já caiu em prova também. O cara, de maldade, ele coloca o verbo no infinitivo, coloca um verbo no subjuntivo e pergunta para você, quem está no infinitivo, quem está no futuro do subjuntivo? Aí você olha, os dois são iguais. E agora, José? O que se faz? Vem comigo. Isso aqui é uma preposição, não é? Isso aqui é uma conjunção, não é? Acabou o conflito. Se vier uma preposição antes do verbo, nessa forma aqui, o verbo está no infinitivo. Ponto final. Se vier uma conjunção, normalmente conjunção temporal, e condicional, não respira. O verbo estará no futuro do subjuntivo. Acabou o conflito. Não erra mais na sua vida. Beleza? Tranquilo? Ufa! Matéria nova. Ih, é verbo ainda. Eu sei. Calma aí. Vamos lá, olha para mim rapidinho. Morfologia é extenso. Demais. Morfologia é uma matéria muito extensa. Eu ainda estou em classes gramaticais. Mais precisamente, verbo. Vou falar agora de correlação verbal. Algo que cai frequentemente na FCC. Frequentemente. O que é correlação verbal? Vou te explicar de uma maneira mais simples possível. Vai ter uma frase. Essa frase vai ter, no mínimo, 2 verbos. Entre esses 2 verbos, é preciso haver uma harmonia de sentido.
uma harmonia de sentido. Eu não posso usar um verbo que indica hipótese, depois usar um verbo que indica certeza, como se as duas coisas estivessem harmônicas. Não faz sentido. É preciso haver correlação verbal, também chamada de articulação modo-temporal. Que nome bonito. É. Por que articulação modo-temporal? Você tem dois verbos. Esse verbo tem de estar com um modo e um tempo verbal que está em harmonia de sentido com outro verbo, que vai estar num outro tempo e num outro modo verbal, provavelmente. E ambos têm de apresentar uma harmonia de sentido. Tem um filme chamado O Homem do Ano, com Murilo Benício. Não sei se alguém já viu, ele fez um Matador de Nilópolis. Dizem que a história é real. Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro. A história é maneira, o filme é muito interessante e tal, mas tem uma cena que é extremamente engraçada. E as pessoas só riem por causa de um fato linguístico, que tem a ver com correlação verbal. Olha, é muito engraçado. A cena é a seguinte. Tem dois, ou melhor, tem um, dois, três, tem 4 bandidos dentro de um carro. Um dirigindo, o outro no carona, que é o Murilo Benício, que faz o papel principal. Aí atrás tem um cara que tá doidão, cheio de droga na mente. Tem um cara no meio, um maluco fortão, um pit boy, e um outro cara, um outro bandido do lado. Eles estão levando esse cara para matar o cara, a mando de não sei quem, de político, sei lá o quê. A história do filme é esse, fala de matador de Nilópolis, coisa e tal. Beleza, aí tem uma cena que é extremamente engraçada. Esse cara que tá doidão, cheio de droga, começa a zoar o pit boy. Aí, playboy, tu vai morrer, hein, playboy? Vou te matar, não sei o quê. Aí o cara assim, né, bolado, cara fechada, sabendo que vai morrer, mas, pô, não querendo ser zoado, né? O cara já vai morrer, tu vai ser zoado. Não é isso? Complicado. Aí o Murilo Benício, irmão, olha pra trás assim, né? Irmão, para com isso, para de zoar o cara. Ih, irmão, qual o problema? Esse playboy aí vai comer meu cocô. Aí tu já começa a rir, porque é muito engraçado o modo do cara falar. Agora, a parte mais engraçada é quando ele diz assim, irmão, se eu quiser que ele come meu cocô, ele vai comer meu cocô, tá ligado? Caraca, nessa hora você ri muito. Por quê? Porque o cara usa o verbo de uma maneira que não deveria. Olha aí, ó, se eu quiser que ele come... Não, deveria ser como? Se eu quiser que ele coma. Não é essa a ideia? Eu sei que o exemplo é esdrúxulo, mas foi o exemplo que veio agora do filme, que eu acho engraçado, beleza? E eu falei, pronto, falei, depois tu briga comigo por e-mail, a gente conversa. Beleza? Agora, o fato é, se eu quiser que ele come, não. Vamos lá. Eu como, tu comes, ele come. Presente do indicativo. Certeza. Aí eu digo, se eu quiser, é uma hipótese, é uma possibilidade. É uma suposição. Eu não posso misturar suposição e hipótese com certeza na mesma frase. É por isso que eu uso o presente do subjuntivo. Se eu quiser que ele coma, presente do subjuntivo. Percebeu? Vem comigo. Caso eu tivesse dinheiro, é uma possibilidade. Fazia um curso? Ué, se eu tivesse dinheiro, caso eu tivesse dinheiro, eu fazia? Ué, tu já estava fazendo mesmo sem ter dinheiro? Faz sentido isso nenhum. Fazia, pretérito imperfeito do indicativo. Tá errado. Quando você diz, caso eu tivesse dinheiro, eu fazia um curso, você está, olha aí, ó, pensando numa possibilidade de fazer o curso. E depois você diz que você já fazia o curso no passado. Ué, como assim? Se você nem tem dinheiro, como é que você fazia? Não faz sentido isso. É por isso que, quando você usa o pretérito imperfeito do subjuntivo, você usa do lado de lá o futuro do pretérito, do indicativo. Por quê?
Muito simples. Se essa ideia é de hipótese, você tem que manter a ideia de hipótese. Caso eu tivesse dinheiro, faria um curso. Ah, interessante. É isso aí. Você quer que eu te ajude agora? Olha aí, ó. Você quer que eu te ajude? Eu quero, tu queres, ele quer. Presente do indicativo. Presente do indicativo. Ué, qual o problema? Presente indicativo, presente indicativo. Ah, ambos indicam certeza, indicam ideia de presente. Qual o problema, Pestana? Qual o problema? Vou te explicar. Olha a semântica do verbo, olha o sentido do verbo. Se você diz você quer que eu te ajude agora? Você quer? Quando o cara diz você quer, isso é um desejo, é uma vontade. Mas o desejo dele vai se concretizar? Ainda mais quando se trata de uma pergunta. Você quer que eu te ajude agora? Você tem duas respostas. Sim ou não. Então o verbo querer, que indica vontade, e nem toda vontade é concretizada, eu não posso misturar esse verbo com eu ajudo. Por quê? Porque o cara fez uma pergunta, você quer? Como é que o cara fez essa pergunta, você quer, e você já está ajudando, no mesmo momento em que ele pediu? Não faz sentido. Então, se você coloca um verbo que indica vontade, que pode ou não ser concretizada, pode ou não, você tem que usar o verbo no presente do subjuntivo. É por isso que você diz, você quer que eu te ajude? Agora, presente do subjuntivo. Porque quando eu digo, você quer que eu te ajude, é tudo uma possibilidade. Isso aqui é uma vontade, que pode ou não ser concretizada, mas um verbo que indica possibilidade, suposição. Eles se combinam. É por isso que alguns livros, algumas apostilas, isso você não encontra muito em gramática, encontra em pouquíssimas, para te falar a verdade. Eles explicam assim, existem dobradinhas clássicas. Olha aí, ó, qual a dobradinha clássica? Presente do indicativo mais presente do subjuntivo. Dobradinha clássica, pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do pretérito do indicativo. Dobradinha clássica. Por quê? Porque esses verbos se combinam. Para fechar, cuide dessa gripe antes que ela se transforme em pneumonia. Se você usa o verbo no imperativo, você tem que usar depois não um verbo no presente do indicativo, mas um verbo no presente do subjuntivo. Cuide dessa gripe antes que ela se transforme em pneumonia. Por que antes que ela se transforme? Porque você não sabe se ela vai ou não se transformar. É uma possibilidade, é uma hipótese. Então você tem que usar o presente do subjuntivo. Só para fechar, eu sei que eu extrapolei, 33 minutos, não é isso? Pô, esse cara fala pra caramba. Calma, só para fechar. Se você tiver mais dúvidas sobre correlação verbal, se isso não foi o suficiente, sem problemas. Você me manda um e-mail, eu te mando um material lindo de correlação verbal com todas as dobradinhas clássicas. E aí, quando você fizer uma questão, você não vai errar. Valeu? Valeu, um abraço!